Olá! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da boa-fé nos contratos. A figura da boa-fé inicialmente evoca uma ideia de honestidade, de probidade. Muito bem. Mas os contratos, por sua vez, trabalham com a ideia de lei entre as partes. É muito comum as pessoas entenderem que aquilo que está escrito faz lei entre as partes e deve ser cumprido, como se isso fosse uma norma categórica, imperativa. É verdade, até hoje nós temos que realmente o que está escrito no contrato deve ser cumprido. Porém, o direito contratual tem evoluído para considerar a ideia da boa-fé dentro desses contratos. Em que sentido? Veja bem, antigamente era muito comum na relação contratual as partes se tratarem como adversários, onde um ficava tentando colocar minúcias dentro do contrato para pegar o outro no contrapé de uma maneira que pudesse prevalecer em relação ao outro contratante. Hoje há um entendimento mais consagrado, tanto na lei como também dentro dos tribunais pátrios, no sentido de que as partes não devem ser adversários, mas sim parceiros, em olhar para a outra parte não como alguém que eu deva tirar vantagem extremada, mas ter um certo equilíbrio na relação contratual. E isso exige, obviamente, uma ideia de boa-fé das partes contratantes. Boa-fé em que sentido? Boa-fé no sentido objetivo da palavra, entendido como um padrão de conduta que o homem médio deve ter. Um padrão de retidão, de honestidade, de não querer haver prevalecimento de uma parte em detrimento da outra. Por isso, quando se identifica dentro do contrato determinadas cláusulas que são consideradas abusivas, apesar delas estarem postas no contrato, elas não têm validade. Exemplo, nós poderíamos aqui invocar a ideia da cláusula de eleição de foro. As partes ajustam aqui em Maringá um contrato, todavia, uma delas exige que esse contrato seja discutido judicialmente num foro ou numa comarca completamente diferente daqui da região ou da comarca de Maringá. Isto, dependendo da circunstância, pode ser considerado abusivo, porque afinal de contas faria com que uma das partes pudesse ter uma dificuldade no acesso da justiça. Consequentemente, na maioria das vezes, se tiver estipulado, não terá validade. Um outro exemplo, uma cláusula que eventualmente excluísse a responsabilidade de um produtor ou de um fornecedor de serviço sobre o produto ou serviço que ele está prestando. Ora, se você está entregando algum produto para alguém ou está prestando algum serviço para alguém, é óbvio que você tem que garantir aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está produzindo. Por isso, se eventualmente houvesse ali dentro uma cláusula que excluísse essa responsabilidade, a lei considera que tal cláusula ofende essa ideia de boa-fé, de retidão, de honestidade, porque você tem que garantir aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está produzindo. E aí, apesar de estar escrito no contrato, não tem validade. Essa boa-fé, na verdade, ela é até mesmo anterior ao contrato e posterior ao contrato celebrado. É muito comum nós falarmos em boa-fé pré-contratual e boa-fé pós-contratual. Como isso se dá? Antes, na boa-fé pré-contratual, imaginemos que antes de um contrato ser realizado, existem as tratativas, as pessoas estão ali discutindo. Se eventualmente aquele contrato não se concretiza, não é por isso que você tem que dizer para os demais ou levar ao conhecimento dos outros que não participaram da relação contratual os eventuais segredos existentes dentro daquela discussão negocial. É preciso, portanto, que haja o dever de silêncio, entendido como uma espécie de boa-fé pré-contratual. Boa-fé pós-contratual, após o contrato já ter sido extinto ou celebrado. É muito comum também, por exemplo, na necessidade que as empresas de automóveis têm de manter determinadas peças para reposição. No caso de haver uma falta daquela peça, você estaria numa situação desguarnecida de poder arrumar o seu automóvel, por exemplo. Por isso, apesar do contrato de compra e venda do bem já ter sido concretizado, ainda há uma necessidade de se manter ao longo do tempo esta reposição de peças de estoque para que haja, portanto, a possibilidade daquele que comprou ter
o acesso ao conserto, se eventualmente seu carro se quebrar. É só um exemplo de como que as partes, mesmo após o término do contrato, ainda estariam vinculadas por esse princípio da boa-fé. Portanto, hoje, apesar do contrato fazer lei entre as partes e o que está escrito deva prevalecer, a lei exige dos contratantes um padrão de comportamento baseado pela ideia do homem médio, um princípio de probidade e honestidade que as partes devem manter sob pena de não manterem, poder invalidar aquilo que está ajustado. Esta, portanto, foi a ideia que eu quis partilhar com vocês nesta ocasião. Até uma próxima oportunidade.